A jornada missionária do Filho de Deus foi longe de ser algo com tamanha facilidade. Dada a sua autoridade, o seu poder e a sua unção, além de ser um membro de alta patente da corte celestial, tudo deveria correr de forma passiva, ordeira, avivada, enfim uma plena felicidade pela sua presença. No entanto, os relatos bíblicos apontam para o contrário. O Senhor enfrentou muitas rejeições, desconfianças e perseguições. Mas sua obediência, reverência e fé no Pai foram fundamentais para sua persistência, sua perseverança e seu prosseguimento na missão que lhe foi confiada. Assim, em Lucas 7, ele curou um servo de um oficial romano após este demonstrar uma enorme fé, ressuscita o filho de uma viúva por compaixão, ensina sobre humildade e sabedoria. Apesar de tantas maravilhas, um fariseu conhecido por Simão, faz um convite a Jesus para um banquete, com o coração cheio de intenções duvidosas. Na época, estes banquetes eram eventos significativos, repletos de costumes e tradições. Representava não apenas uma refeição, mas também um gesto de acolhimento e reconhecimento. O anfitrião era responsável por garantir o conforto e o bem-estar dos convidados, criando um ambiente propício para interações significativas. Hoje, em nossa realidade, os convites para eventos especiais carregam um significado semelhante. São oportunidades de compartilhar momentos de alegria, celebrar conquistas e fortalecer laços de amizade. O fariseu Simão falha não só em cumprir com as obrigações tradicionais de anfitrião, mas também pela falta de discernimento espiritual diante da presença do Filho de Deus em sua casa. Simão tinha a responsabilidade de lavar os pés, oferecer um ósculo de boas-vindas e aplicar óleo em sua cabeça como gesto de honra e hospitalidade. No entanto, ele deixa de fazer esses aspectos básicos. Ao examinar essas falhas, é possível traçar um paralelo crítico com alguns líderes espirituais atuais, cujas atitudes muitas vezes mancham o papel da igreja e comprometem a mensagem do Evangelho. A negligência em oferecer cuidado às ovelhas, acolhimento genuíno e atenção às necessidades práticas dos membros da igreja, comprometem a integridade e o propósito da comunidade cristã. Simão, ao deixar de reconhecer a presença do Filho de Deus em sua casa, revela uma falta significativa de discernimento espiritual. Ele subestima a natureza divina de Jesus e não percebe o potencial para a transformação espiritual que está diante dele. Assim como ele, temos que ter o cuidado na importância da presença de Cristo nas nossas vidas. A ênfase inadequada em práticas externas, em detrimento do relacionamento profundo com Cristo, pode resultar em uma vida espiritual carente de intimidade e direção divina. Ao traçar este paralelo, é imperativo que líderes espirituais atuais considerem a importância de cumprir suas obrigações pastorais básicas, cultivar discernimento espiritual e preservar o papel vital da igreja, como um farol de amor e graça. Ao fazê-lo, a liderança espiritual pode tornar-se uma expressão autêntica do Evangelho, refletindo o coração de Cristo e inspirando a transformação espiritual genuína entre os discípulos de Jesus. Continuando na casa do fariseu, quando tudo parecia perdido, surge uma mulher pecadora no texto de Lucas 7. Esta mulher, ávida em buscar arrependimento, socorro bem presente diante de suas atribulações, tomou uma decisão, tomou uma atitude. Rompeu com os paradigmas da época, rompeu com a lei, externou a todos que desejava nascer de novo. Ela creu que Jesus podia resgatar sua vida, ela fez o que Simão sequer tentou. Lavou os pés do Senhor com suas lágrimas, como gesto de arrependimento. Enxugou os mesmos pés com seu cabelo, demonstrando cortesia, cuidado, atenção e generosidade. Beijou os seus pés, como ato de confiança, respeito e adoração. Para finalizar, gastou um vaso de alabastro que correspondia a quase 300 dias de trabalho na época. Ou seja, deu o seu melhor, reconheceu a autoridade de Jesus. O ponto crítico ainda estava por vir, mesmo não falando. O fariseu reprovou a atitude da mulher pecadora, julgou e descredenciou, em pensamento, a autoridade do Senhor. Mas nada fica oculto para Deus, Ele conhece e sondas o nosso coração.
Em Daniel 2 versículo 22, diz que ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Por meio desta onisciência, neste cenário cheio de ingratidão, prepotência e orgulho foi que o Senhor proferiu a parábola dos dois devedores. A parábola destaca dois devedores, um devia uma quantia significativa, o outro uma quantia muito menor. Ambos são perdoados pelo gracioso credor que revela compaixão e misericórdia, contrastando com a lógica puramente legalista. Ao ser inquirido por Jesus sobre qual devedor demonstrou maior amor, o fariseu Simão não relutou em dizer que foi o que devia a maior quantia. Então, o Senhor faz um paralelo com as atitudes do anfitrião e da mulher pecadora. O Senhor perdoa os muitos pecados da mulher pecadora, reconhecendo em suas atitudes sua tamanha fé. A graça está à disposição, basta demonstrar atitudes de amor, de reconhecer a soberania celestial, de arrependimento genuíno, gestos de humildade, adoração e acolhimento. Na sociedade contemporânea, temos a tendência de avaliar as dívidas com base em critérios externos, como magnitude, interesse e visibilidade. No entanto, a parábola desafia essa mentalidade ao destacar que, aos olhos do perdoador gracioso, o nosso poderoso Deus, todas as dívidas são igualmente passíveis de serem perdoadas. Diante desta parábola, somos chamados a compreender que o amor transcende a mera conformidade com regras e regulamentos. Somos desafiados a acolher o perdão gracioso de Deus, responder com amor sincero e compartilhar essa experiência transformadora com os outros. Que em nossas vidas, assim como na parábola, possamos encontrar a redenção que só a graça e o amor de Jesus podem oferecer. Ressalto ainda que nossas impurezas jamais contaminam ao Senhor. A casa do fariseu estava impura, a mulher cheia de impurezas. Mesmo assim, a graça e a misericórdia se fizeram presentes, o perdão foi concedido. Hoje temos a certeza de que o pecado foi pago na cruz, por ação da vontade do Pai e do Filho. Perdoar o próximo é reconhecer os feitos realizados no madeiro. O Senhor Jesus é o nosso anfitrião no reino dos céus, o convite está feito. Como você tem recebido a este convite? O banquete está na mesa, ele nos convida para a grande ceia. O que está te impedindo assentar na mesa do Senhor? Ele bate à sua porta, lhe chama pelo seu nome, a decisão é sua, venha ser feliz com o Senhor.